Olá, olá! Eu vou trazer para vocês uma informação mais sobre saia do trauma e drama. Quando a gente faz essa proposta com a gente mesmo, de se perceber, de se estudar melhor, de se examinar, né? De olhar mesmo para dentro de nós, de acessar informações que às vezes estão guardadas as 7 chaves no nosso inconsciente, e a gente começa a ir destravando, sabe? Como se fossem várias portas, e a gente começa a abrir as chaves. Muito obrigada. Vou fixar esse comentário aqui pra gente saber qual é o tema. A gente começa a abrir as portas, né? Porque a gente começa a investigar e o nosso corpo e a nossa mente é muito mais inteligente do que a gente imagina. Oi, Stefano, seja bem-vindo. Ele dá uma resposta. Então, quando a gente caminha, né, o universo vai criando o chão para a gente pisar. Eu não sei onde vou chegar, nós não sabemos aonde a gente vai chegar, mas o movimento já transforma. A vontade e a ideia de mudar a nossa vida em algum aspecto que a gente não esteja se sentindo confortável, já muda um monte de coisa. A física quântica explica muito isso. Quando a gente muda, né, o nosso foco, quando a gente muda a nossa intenção, tudo à nossa volta começa a se transformar. Um movimento que a gente dá começa uma acelerada de informações. Então, se hoje a gente estiver disposto a olhar para dentro, a se perceber, a se analisar, a querer acessar informações que muitas vezes a gente não sabe quais são, aliás, na maioria das vezes a gente não sabe quais são essas informações, a gente só sabe na vida hoje o que eu não estou me sentindo bem vivenciando isso. O que na minha vida hoje não está me trazendo satisfação. Seja no relacionamento, seja no trabalho, seja no financeiro, seja em qualquer questão, seja até nesse processo de autoconhecimento. Porque muitas pessoas começam esse processo de autoconhecimento pensando, eu quero me conhecer, eu quero me conhecer melhor. Quando você começa essa intenção, começam ondas, né, de transformação, onde você vai começar a acessar informações internas suas com muito mais facilidade do que quando antes você não tinha essa vontade, não tinha surgido ainda a vontade do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele parte de alguma insatisfação, né? A gente costuma falar, né? Onde tá doendo, a gente vai analisar. Se não tá doendo, a gente normalmente deixa de lado. Essa busca normalmente começa com algum ponto inicial de insatisfação, onde a gente quer mexer, a gente quer melhorar e a gente imagina que está além, né, das nossas capacidades aqui na matéria. Então você pensa, olha, alguma coisa em mim, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me analisar para eu conseguir me transformar. Só que quando começa esse processo, a gente vai num processo de busca e de autoconhecimento que é muito mais do que aquele start, aquilo que começou, aquele primeiro passo, aquilo que motivou, né? Existe uma motivação. E aí quando você percebe, aquela motivação já foi encontrada, já foi resolvida, mas foram surgindo mais. Por quê? Quanto mais você abre portas, quanto mais você tem conhecimento, mais você percebe que precisa conhecer mais ainda. É a mesma coisa, né, dos intelectuais, dos filósofos, dos estudiosos, né? Eles percebem, dos sábios, eles percebem que quanto mais eles buscam informações, quanto mais eles vão atrás do conhecimento, mais eles percebem que precisam conhecer mais. É aquela história, né? Só sei que nada sei. E isso vale para dentro da gente. Essa busca do autoconhecimento é uma busca que não tem um fim.
ela tem um start, ela começa com a motivação, ela começa com a insatisfação, mas ela é um processo. É um processo que a gente vai vivendo todos os momentos da nossa vida. E a aula de hoje, que é sair do trauma e do drama, é uma proposta que a gente possa repensar as histórias que a gente anda criando na nossa vida. Todas as histórias que nós acumulamos, todas as histórias que nós estamos alimentando, todas as histórias que vão acontecendo na nossa vida. Oi Patrícia, oi Consuelo, Vitinho. Todas essas histórias que a gente vai acumulando, que a gente vai vivenciando, que a gente vai experienciando, isso vai fazendo parte da nossa realidade, vai incluindo na nossa existência, no nosso ser, e a gente vai então sendo sempre o reflexo daquilo que a gente viveu. Tudo que a gente é hoje nada mais é do que o reflexo das nossas experiências. A gente pensa com o arquivo de experiência que a gente teve. A gente age com o arquivo de experiências que a gente teve. E vivenciar isso é se transformar. Então, o autoconhecimento também requer uma prática, porque você tem essa busca, você começa a se perceber, você vai abrindo portas e cada vez mais e acessando cada vez mais informações e você vai mudando sua realidade. Por quê? Porque quanto mais conhecimento você tem de você, mais você vai agindo conforme as informações que você vai obtendo. É a questão do reflexo, né? Eu reflito sempre aquilo que eu vivenciei, minhas experiências, os meus arquivos e eu coloco isso para o mundo. O trauma e o drama são dois assuntos muito diferentes, mas eles têm uma conexão entre eles. Traumas são momentos, muitas vezes rápidos, que acontecem nas nossas vidas e que a gente traz para sempre nossa realidade atual. Então, às vezes aconteceu algo onde você tomou um choque, você levou um susto, né, como se fosse um susto que você toma, em alguma situação que você não esperava e aquilo ficou congelado na sua mente, no seu corpo, nas suas emoções. Quando você relembra isso, você vivencia. E aí você está vivenciando aquela história toda de novo, e você traz de volta, inclusive, as mesmas emoções que você sentiu há, às vezes, anos atrás. Em algum momento, você carregou aquele flash de emoção e ela se fixou nas suas memórias emocionais, no seu inconsciente. Porém, ele fica como se fosse num patamar, ele está no seu inconsciente, mas ele está numa parte do seu inconsciente que a qualquer momento você pode acessar. Ele não está no profundo do seu inconsciente. Então, algumas pessoas têm traumas onde elas não lembram da história. Um exemplo, se você sofresse Você não. Alguém, né, que sofreu de repente um acidente de carro. Isso é um trauma. Na hora da batida do carro, tem muitas pessoas que a reação cerebral é apagar. O cérebro, ele entende imediatamente, vamos apagar essa memória porque a pessoa não dá conta, não é porque ela é fraca, tá? O cérebro é nosso amigo, nossa mente, ela tá pronta para nos ajudar. É a nossa máquina que impulsiona a nossa vida. Então a sua mente, ela imediatamente ela dá um apague, um blackout, onde ela não vai registrar e não vai colocar tão perto do seu consciente. Ela vai botar lá no seu inconsciente, no profundo do seu inconsciente. Só que aquela situação, ela foi percebida. Você não estava vendo. Então, visualmente, você não tem noção do que aconteceu. Muitas pessoas saem do acidente, depois acordam no hospital e falam, não lembro de nada. Eu não sei o que aconteceu. A sua mente, na intenção de te proteger, te deu um blackout para você não carregar esse peso a mais nas suas memórias.
nas suas memórias mais ativas, no seu consciente. A mente, ela é tão inteligente que é como ela pensasse, para que essa pessoa vai ficar carregando essas imagens? Não tem necessidade, então a pessoa apaga. Traumas acontecem em vários momentos, em várias situações e em vários níveis. E não importa a idade. Pode ser um acidente, pode ser um susto, pode ser uma questão que de repente você não esperava e aquilo veio e foi tão inesperado que te trouxe um trauma. Pode ser uma dor muito intensa que você sentiu de alguma notícia muito ruim que você recebeu. Então, tudo isso fica gravado na nossa mente. O drama é a gente entrar na história. O drama é a gente participar ativamente de toda a história de dor e sofrimento que a gente mesmo muitas vezes vivenciou, mas a gente está ali, ó, vivendo isso. O drama é exatamente a novelinha, é a história, né? Então, você viver um trauma pode acontecer com qualquer pessoa. É um flash. Muitas vezes você não lembra de imagens, muitas vezes você tem medo de cobra, não sabe por quê. Eu morro de medo de aranha, não sei por quê. Algum momento você teve uma imagem, uma sensação, alguém falou alguma coisa que te assustou. E eu não estou falando de sustos tão grandes, tá? Às vezes, para a criança, uma coisa simples, um desenho. Eu lembro que a minha sobrinha, quando ela era pequena, ela morria de medo, de pânico mesmo, né? Do tubarão do desenho Procurando Nemo. Ela tinha tanto medo que ela tremia, né? E eu, na minha época, morria de medo do Minotauro, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem vivenciou vai lembrar dele, quem não vivenciou vai ter outras histórias. Então, isso pode causar um trauma. Ai, mas tudo é trauma? Isso pode causar um trauma, mas em intensidades diferentes. Às vezes a gente carrega esse trauma, esse medo, e a resposta daquela reação que teve lá atrás, a sua mente está guardada. Então, ela vai reagir conforme tudo que você vivenciou e percebeu. Ela vai reagir conforme as emoções que você teve naquele momento. Agora, o drama é você pegar as histórias, né, que foram desafiantes para você, para não dizer muito difíceis, e trazer para a realidade o tempo inteiro. É você contar a historinha, né, da tristeza, da dor e do sofrimento e fazer disso um best-seller. Você tá lá escrevendo um livro dramático e tá escrevendo a novela mexicana, que eu até coloquei, na postagem eu coloquei a novela mexicana. E eu não tô minimizando as dores e sofrimentos, muito pelo contrário. Eu estou dizendo para vocês que o drama, nós que criamos. O drama, nós somos, né, os autores. O drama, nós estamos escrevendo. O trauma, ele acontece e está lá registrado. Porém, você viveu ali lá atrás, aquele trauma, mas quando você traz ele para a sua realidade atual, que não está acontecendo, você traz todas as emoções que você sentiu naquele exato momento do flash de emoção, do pico emocional que você teve com aquela história, com aquela notícia, com aquela situação. Então você vai vivenciando aquilo e vai guardando. As histórias que você lembra, você simplesmente traz para hoje e você sente no seu corpo. Inclusive chora quando lembra. Por que você chora quando você lembra de um trauma? Porque você coloca na sua mente que aquilo está voltando a acontecer. Você dá um recado para sua mente, atualiza. É como se você estivesse falando assim, ó, traz a história de 20 anos atrás para os dias de hoje, que não está acontecendo. Você já mudou, sua vida já mudou, já não está vivendo mais aquela história, mas você tem um apego por aquela história sofrida. Você tem um registro no seu corpo das emoções que você teve lá atrás. E aí você pede para sua mente, atualiza
para agora. E eu quero sentir tudo de novo. Ah, mas eu não quero sentir isso de novo. Mas a sua mente, ela não sabe exatamente que ordem que você está dando. Você fica dando ordens diversas e o seu cérebro ele vai atrás. Ah, você está relembrando daquilo? Vamos lá, com todas as emoções. Você lembra de um trauma, assuntos que de repente você não consegue nem falar, te trazem uma emoção tão forte que você sente no seu corpo vibrar, você se sente ansioso, seu coração acelera, você chega a chorar. De tanta emoção que você sente só de lembrar de uma história. O medo, se foi uma situação que você passou por muito medo, você vai tremer, o seu corpo vai te dar informação, ele vai liberar todos os gatilhos do medo, né? O que é normal, o nosso corpo ele foi feito para funcionar, então ele vai funcionar. A mente vai dar essa informação e o corpo inteirinho vai começar a trabalhar para você vivenciar e sentir tudo que você viveu de novo. O drama, como eu falei, é a história que você vem alimentando e escrevendo baseado naquilo que você vê, naquilo que você percebe, naquilo que você enxerga. Então, essa história, essa carga dramática que a gente anda escrevendo, é uma proposta que eu trago para a gente começar a pensar diferente. Eu acho que eu consegui explicar, né, o trauma e o drama, segundo, né, as minhas percepções, e a gente vai começar a perceber, poxa, se eu estou escrevendo essa história baseado no que eu estou percebendo, baseado no que eu estou vendo e baseado no que eu estou sentindo, eu posso fazer todo um trabalho para perceber diferente aquela história. Abrir a sua mente para você perceber o que eu posso trazer, né, para os meus dias atuais, para que eu possa viver uma vida mais tranquila, sem carregar esses pesos, é muito mais leve, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Ah, mas não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é um trabalho. É um trabalho que você tem que fazer com você mesmo. É um trabalho onde você vai fazer a sua mente repensar que dramas eu estou carregando hoje e que eu não preciso mais carregar. Ou que dramas eu ainda estou parado lá atrás, porque ainda tem isso. Às vezes você ainda está naquela história que já aconteceu há muitos anos, não faz parte mais da sua realidade, mas você está preso no passado. Ou melhor, você está preso na história. É como se você tivesse realmente preso numa história sem saída. Isso é o que você coloca na sua mente. Mas se você pensar, peraí, aconteceu alguma história comigo que me causou um trauma e eu estou fazendo dessa história toda um drama que eu estou trazendo para a minha vida hoje, o que eu posso fazer para eu não carregar mais esse peso? Eu vou repensar, eu vou ressignificar, eu vou observar essa história com a mente e o amadurecimento que a gente tem hoje. Ok, eu vivi uma situação de choque, de medo, de angústia, de dor, de sofrimento. Entendeu? Quem nunca? Todos nós vivemos. Cada um no seu nível, cada um no seu grau, cada um do seu jeito e cada um internalizando da sua forma. Ninguém pode julgar a história do outro. Ah, porque eu vivi isso. Aí o outro fala, ah, mas o meu foi muito pior. Ah, mas o que eu estou vivendo é muito pior. Não, cada um sente da sua forma. E repensar isso, ressignificar com a sua maturidade de hoje, é você olhar para essa história como ela realmente foi. Sim, foi uma história dura, foi uma história difícil, foi uma história que de repente eu não sabia me defender. Foi uma história que naquele momento foi muito forte para mim. Mas ela aconteceu, ela faz parte de mim. E se ela aconteceu e faz parte de mim, ok? Foi uma vivência, foi uma experiência, mesmo que ela não tenha sido tão boa assim.
né? A gente vive de acúmulo de experiências, às vezes maravilhosas, às vezes não tão agradáveis, às vezes não do jeito que a gente pensava e nem do jeito que a gente esperava. Ainda tem isso. Saiba lidar com as situações que você viveu no passado com a maturidade de hoje, percebendo o que você pode fazer para ressignificar e transformar aquela história sem trazer o drama com você para o resto da vida. O que aconteceu no passado faz parte de você, faz parte da sua história, mas deixa ele lá no passado. Ele tem um tempo de ter acontecido. O tempo da história está lá atrás. Oi, Tia Neda! Boa noite! O tempo do passado está lá atrás. Esse tempo, você não precisa carregar 20 anos com você, 30 anos, 50 anos e a vida inteira toda uma história. E tem gente que passa anos e às vezes a vida toda carregando as histórias difíceis que vivenciou um dia. Essas histórias difíceis aconteceram. Fazer o quê? A gente não tem como mudar o passado. Essa é uma coisa que ainda nenhum estudioso ainda chegou nisso. A gente não tem como voltar atrás e mudar o passado. Mas a gente tem um poder tão forte que é transformar a minha vida daqui para frente. E quando você percebe que você tem essa capacidade, eu tenho essa capacidade, todos nós temos a capacidade de mudar a minha vida agora. É olhar para tudo que eu vivi com respeito, honrando todas as histórias que eu carrego e me fizeram ser hoje quem eu sou. Essas histórias eu vivi, essas histórias fazem parte de mim, essas histórias são a minha memória, a minha existência, é o meu registro, é quem sou eu hoje. Eu sou formada por todas as histórias que eu vivi, né? Eu sou hoje toda a materialização das minhas experiências. E o reflexo disso é o que eu penso, é o que eu falo, é como eu ajo. Então, pense bem se vale a pena você viver, né, exaltando os dramas da sua vida como se fossem troféus. Na verdade, a gente às vezes sente tanto orgulho de ter sofrido que não quer abandonar isso, né? Porque a gente tem a sensação de que se eu abandonar os meus sofrimentos, as minhas dores, as histórias difíceis, ninguém vai me valorizar. É muito louco, mas é. Se eu chego para vocês hoje e falasse assim, olha, não, nunca tive problema na minha vida foi maravilhosa a vida toda, nunca passei por nenhum desafio, e isso. Qual é o valor que a pessoa pensa que eu vou ter? Que valor as pessoas vão me dar? Ah, mas essa aí não tem experiência nenhuma, não passou por nada. Tá aí, ó, uma moleza, não teve nenhuma situação difícil, não passou por nenhum problema na vida dela. Então, ninguém daria bola para o que eu estou falando. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente não precisa exigir nem de nós e nem do outro que tenha sofrido algum dia na vida para a gente dar valor ao que a pessoa pensa, ao que a pessoa fala. Todas as pessoas vivenciaram momentos difíceis, mas ficar puxando isso e trazendo isso com orgulho é pesado, é difícil, porque a gente não consegue sair, né? A gente não consegue abrir as portas, a gente não consegue dar possibilidades para outras histórias novas aparecerem. E se você pensar, pô, mas já tá tarde, a minha vida já foi, vivi tudo isso, eu não quero viver mais nada, deixa eu ficar nessa história dramática. Não, você vai escolher, claro que você tem escolha, mas se você puder viver um dia sem esse peso, você nunca mais vai querer voltar atrás. Porque a gente está tão acostumado a carregar um peso tão grande nas costas, de histórias difíceis, de sofrimento, de dor, que a gente não sabe mais viver sem esse peso. E se a gente tira esse peso, a gente acha que não tem mais história, que a gente não tem mais registro pessoal, a gente não se reconhece mais.
né? Só que a história, ela aconteceu, ela já faz parte de você. Você só não precisa ficar alimentando e trazendo isso para a sua realidade atual. Deixe o passado no passado. Olhe, né, as situações difíceis que você viveu com os olhos do amadurecimento do hoje, da experiência que você tem hoje. Às vezes você viveu um trauma na sua infância. Você era criança. Você não tinha a sua defesa, nem toda a capacidade de percepção que hoje você tem. Mas se hoje você tem, você pode ir naquela história e repensar. Às vezes foi difícil para você naquele momento, mas não é mais. Hoje você já é um ser humano formado com outras histórias. E as histórias boas, né, histórias maravilhosas que a gente tem também para contar, a gente sempre deixa ela meio de lado, como se elas não tivessem muita importância. Elas não têm muito valor, né? A gente diminui o valor das histórias boas. A gente aumenta, né, o valor e dá uma importância enorme para as histórias que são duras e difíceis. Exatamente, a gente valoriza muito, né? E eu não estou dizendo que você tem que esquecer. Histórias difíceis existem, desafios na vida todos nós temos. E como eu falei, vou repetir, faz parte da nossa existência, faz parte inclusive das nossas experiências, faz parte de mim, faz parte de você. Mas traga essa história, olha, você faz parte de mim, eu aceito, já foi, já aconteceu. Mas eu não vou ficar, né, te fazendo carinho e trazendo você para a minha realidade atual a vida toda. Pense como você pode fazer da história que você viveu, dos momentos difíceis da sua vida, algo que você passou para você ser hoje quem você é. Tudo que você vivenciou faz parte da sua experiência. E hoje você só é o que você é por tudo que você viveu. É muito simples, sem carga pesada, sem valorizar muito o sofrimento. Ao mesmo tempo, eu não estou dizendo para desvalorizar. É colocar o sofrimento no lugar dele. É como se você colocasse assim, olha, agora você vai sair do pedestal e você vai para o seu lugar. Porque o seu lugar não é sentado na cadeira, né, com os holofotes em cima de você, como eu vinha deixando você. Eu só estou falando com os nossos dramas, tá? Com as nossas dores, com os nossos traumas. Pega as dores e os traumas, tira da cadeira de rei, bota ele lá no fundo e fala, você existiu, você faz parte da minha vida, da minha história. Gratidão, porque hoje eu sou quem eu sou por todas as experiências que eu vivi. Mas você lá atrás, vai lá pro fundo, porque eu vou dar destaque as histórias positivas. Coloca os holofotes nas histórias novas, na felicidade, na alegria, sabe? No frescor da novidade. Então se abra, né, para outras coisas maravilhosas acontecerem e você colocar os pingos nos is, você colocar cada um no seu lugar, é a melhor forma de você organizar inclusive seus sentimentos e emoções. Você organizando seus sentimentos e emoções, você vai perceber que a história vivenciada por você, dura, difícil, desafiadora, existiu, mas que você não quer trazer para a sua realidade atual até hoje, todos os dias, o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque a gente tem o hábito de ficar pensando nas histórias difíceis todos os dias da nossa vida. E a gente fica pegando aquela história que de repente está lá no inconsciente e trazendo para o consciente e deixando ele atual o tempo inteiro. Como se você estivesse vivenciando todos os dias o mesmo drama, todos os dias o trauma. E é como eu falei, isso afeta o seu corpo. Seu corpo vai sentir, porque ele tem reações. E como se você estivesse inclusive enganando o seu corpo. Como se você estivesse traumatizando você o tempo inteiro. Trazendo dores, sofrimentos e até chegar às lágrimas, porque a tristeza vem e traz essas emoções. Então, vamos colocar os holofotes, vamos colocar lá na frente da nossa vida a alegria, a felicidade, o prazer de viver.
E assim a gente vai colocando ordem, colocando cada um no seu devido lugar. E quem manda é você. Nenhuma história difícil é mais forte do que você. Porque quem vivenciou isso foi você. Então você que coloca a ordem na história, sabe? Você bota a ordem na bagunça. Senão as histórias difíceis sempre vão ficar numa posição muito maior do que você. Você não consegue se perceber mais forte do que ela. Você não consegue sair dessa história porque você se acha mais fraco do que ela. Mas você é muito mais forte do que ela. Coloca ela no... Abaixa a bola. Fala assim, ó, abaixa a sua bola. Vai lá pro final da fila. Que quem vai ficar na frente agora é a alegria e a felicidade. Tá certo? Então, eu agradeço demais. A conversa hoje foi ótima. Né? Gostei demais de falar desse assunto, porque quem nunca viveu um trauma na vida e quem nunca viveu seus dramas, todos nós já vivenciamos. A forma com que a gente coloca e organiza isso dentro da gente, nas nossas emoções, faz toda a diferença, toda, completa. Para que a gente possa olhar nossas histórias com um olhar do, ok, eu vivi isso, foi difícil, eu assumo que foi difícil, mas estou aqui, estou viva, eu sobrevivi. Todos nós sobrevivemos às histórias difíceis, estamos aqui para, inclusive, falar sobre isso. E eu agradeço demais toda a participação de vocês, todas as pessoas, né, que pararam seu tempinho no dia para ouvir nem que seja uma frase, ouvir um pedaço, porque cada um vai ouvir aquilo que precisa ouvir. Cada um está disposto a ouvir aquilo que precisa ouvir. Agradeço demais, Juliana, muito obrigada a todos. E amanhã, sexta-feira, eu volto com um novo assunto para que a gente possa... É um processo, gente. Autoconhecimento, reflexão, filosofia, criatividade. É um processo, é um dia a dia, é um pouco a pouco. São gotinhas, né? Que a gente vai tomando todo dia e chega um ponto que você fala, poxa, como eu mudei. Mas sempre teve um start, sempre teve um ponto inicial. Então, essa é a proposta que eu sempre trago. Vamos começar hoje e todos os dias. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigada, Juliana, Vitinho, todo mundo que participou dessa live. Compartilhem essa live com quem você acha que precisa ouvir, de repente, para sair um pouco do trauma, do drama, para olhar suas histórias de uma forma diferente, para organizar seu emocional e a sua mente, para estar aberta para novas histórias. Tá certo? Amanhã a gente volta. Muito obrigada pela participação de vocês e até lá. Tchau, tchau. Muito obrigada aqui, pessoal do YouTube. Obrigada pela participação. Até amanhã com mais um assunto. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilha com quem você ama, com quem você gosta, porque a gente evolui também com a evolução de outras pessoas. Tá bom? Obrigadão e até a próxima. Tchau, tchau.